Olá pessoal, nós vamos falar sobre um elemento vinculado à segurança da informação, conhecido como sniffing. Alguém pode me perguntar, professor, o que é um sniffing? Sniffing é uma técnica de interceptação de tráfego de dados em redes de computadores. Quando a gente imagina essa técnica, observa bem o que eu vou mostrar nesse desenho. Um sniffer, que é um atacante, usa a técnica do sniffing para interceptar tráfego de dados em redes de computadores, sejam elas redes locais, redes corporativas ou até na própria internet. Então, a técnica do sniffer e os programas chamados, a técnica do sniffing e os programas chamados sniffers são instalados para ficar interceptando esse tráfego. Agora alguém me diria assim, mas como é que ela vai interceptar o tráfego? Bem, basicamente ele é como se fosse um cão farejador. Tenta imaginar um cão farejador que foi treinado para descobrir drogas ilícitas em malas de aeroportos. O que o cão farejador faz? Ele vai lá olhar, vai cheirar todas as malas e aquela que ele achar que tem algum tipo de droga ilícita, ele vai parar e indicar para o treinador dele. A mesma coisa faz esse programa chamado sniffer, que é usado para a técnica do sniffing. Ele é um farejador porque ele é colocado numa rede e ele fica tentando descobrir se tem dados que estão circulando nessa rede que são importantes para o atacante, e quando ele encontra esses dados, ele intercepta esse tráfego e mostra para o atacante. Uma forma importante de proteção contra ataques do tipo sniffing é usar criptografia de dados, porque se ele interceptar o tráfego e o tráfego de dados está criptografado, o atacante que recebeu esses dados não vai entender nada. Agora, se interceptar o tráfego e esse tráfego não estava criptografado, o atacante vai entender tudo que trafega naquela rede, certo? Então, técnica utilizada para inspecionar os dados trafegados em redes de computadores por meio do uso de programas específicos chamados sniffers. Então, sniffer é o programa e o próprio atacante. Sniffing é a técnica que realiza a interceptação no tráfego de dados nas redes de computadores. É bom que se diga, como a própria cartilha de segurança do Comitê Gestor da Internet do Brasil descreveu, e eu vou ler para vocês, que tem uso malicioso e uso legítimo de sniffer. Um exemplo de uso malicioso ali, por atacantes para capturar informações sensíveis como senhas, números de cartão de crédito e o conteúdo de arquivos confidenciais que estejam trafegando por meio de conexões inseguras, isto é, sem criptografia. Porque, claro, se criptografar os dados, isso é uma forma de proteção contra o ataque por sniffing contra os sniffers. Mas existe também o uso legítimo da técnica do sniffing, usada, por exemplo, por administradores de redes que podem detectar problemas, podem analisar o desempenho e também monitorar atividades maliciosas relativas aos computadores ou às redes por ele administrados. Imagina o seguinte, que um administrador da rede usa a técnica do sniffing para ver se não tem nenhuma atividade estranha na sua rede, se não tem nenhuma atividade maliciosa na sua rede e que então, se descobrir isso, avise a esse administrador. Ou até, muitas vezes, vamos imaginar, hoje em dia se fala muito em interceptação de tráfego para uso, para fins até jurídicos. Imagina a Polícia Federal realizando uma determinada investigação e ela obtém lá na Justiça uma autorização judicial para monitorar o tráfego da rede daqueles investigados. E aí eles ficam monitorando e quando descobrem algo importante, o sniffer vai lá e mostra para eles. Isso seria um uso legítimo porque foi mediante autorização judicial que foi feita essa interceptação de tráfego de dados naquela rede, certo? Perfeito. O nosso interesse maior, como vocês já sabem, aqui em aula é sempre as questões de provas de concurso. Então vamos fazer uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo, essa diz assim: a técnica de sniffing, letra A, utiliza um ou mais computadores para indisponibilizar um serviço provido por outro computador. Isso é mais ligado aos ataques DDoS, ataques distribuídos de negação de serviço. Letra B. Altera campos do cabeçalho de mensagens de e-mail para falsificar a origem da mensagem. Isso é mais ligado a uma técnica conhecida como spoofing, que é o mascaramento de um endereço. Letra C. Captura e inspeciona dados que trafegam em uma rede. Perfeito. Sniffing é para capturar e inspecionar dados trafegando em uma rede de computador. Aí a letra C de Canadá, o gabarito. Letra D. Tenta adivinhar por tentativa e erro a senha de um usuário. Isso é uma técnica que nós conhecemos como ataque por força bruta.
E a letra E, altera o conteúdo de páginas da web de forma maliciosa e publica informações contra a instituição mantenedora daquela página da web. Também não é essa a resposta do sniffing. Então, sem dúvida nenhuma aqui, ficamos com a nossa letra C de Canadá, o gabarito. Vamos fazer mais